Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Eu tive a oportunidade de conhecer um catador de lixo e ele falava para nós que, quando ele se apresenta em algum lugar e perguntam a sua profissão, ele diz catador de lixo e imediatamente gera uma repulsa nas pessoas. E dizia ele também que quando se apresenta um engenheiro, um advogado, um médico, todos recebem bem. É uma realidade da nossa sociedade, porque nós temos muito apreço por aqueles que supostamente têm boas profissões no nosso modo de entender. Mas esse rapaz, sendo catador de lixo, faz um trabalho excepcional. E ele disse que depois de já ter sido tão rejeitado, ele compreendeu que ele tem um trabalho que tem uma finalidade social, ecológica e econômica. Portanto, ele é feliz com o que ele faz e gera muito trabalho para a nossa sociedade. Nós consideramos pessoas simples na nossa sociedade como pobres de espírito, porque nós ainda temos um sentimento diferente, ainda não aprendemos bem o valor das pessoas, dos seres humanos. E é sobre os pobres de espírito que nós vamos estudar um pouco nesta noite, nesse capítulo 7, que tem por título Bem-aventurados os pobres de espírito, e o item, o que se deve entender por pobres de espírito. Nós vamos ver o Sermão da Montanha, Jesus afirmando: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Afirmando com isso que serão felizes os pobres de espírito e que eles entrarão no reino dos céus. Portanto, nós precisamos compreender o que vem a ser pobres de espírito. Essa é uma ideia difícil para nós ainda, é difícil compreender isso, mas nós vamos analisar agora. Então, pobres de espírito, perante o nosso mundo, ainda são os fracos de inteligência, ou aquelas pessoas tolas, bobas, o que têm dificuldade de aprendizado, ou aqueles sem conhecimento, pessoas muito simples, que são sem conhecimento. Mas e para Jesus, o que vem a ser o pobre de espírito? Como será que Jesus entende um pobre de espírito? Os pobres de espírito para Jesus são aqueles que são submissos às leis de Deus, aqueles que se prostram às leis de Deus, que procuram segui-las, cumpri-las, mesmo sendo pessoas muito simples, ou mesmo sendo pessoas da alta sociedade. Cumprindo as leis de Deus, Jesus vai entendê-los, classificá-los como pobres de espírito. Vamos ver também que são aqueles que são sensíveis aos ensinos espirituais. E nós aqui podemos observar que, às vezes, pessoas com grandes conhecimentos, formadas com pós-graduação, não são sensíveis aos ensinos de Jesus, aos ensinos, às leis divinas. São pessoas, inclusive, impermeáveis a esses ensinos. E, segundo Emmanuel, em O Consolador, ele vem explicar essa frase de Jesus, dizendo que Jesus está se referindo às almas simples e singelas, despidas da ambição e do egoísmo e que costumam triunfar nas lutas do mundo, que vencem a si mesmas perante os problemas do mundo, que quando são testadas, vencem os seus problemas, cumprindo as leis divinas e cumprindo também as leis dos homens. E são os humildes, as criaturas humildes, simples, humildes, mesmo tendo
grandes formações. Nós conhecemos pessoas que têm formação de nível superior, que desenvolvem tarefas importantes, mas que são simples, são humildes, trabalham em benefício da nossa sociedade. Então, esses são os pobres de espírito, pobres do espírito de orgulho. E aí nós vamos ver o que o Evangelho vem nos falar sobre o homem de grande saber ou rico de espírito, segundo a nossa concepção. Ele possui alto conceito de si próprio, se acha tão importante que ele não tem tempo para essas coisas das gente simples, das coisas do espírito. Ele não está preocupado, não está preocupado com as coisas de Deus. Ele é mais importante que tudo. Acredita ser superior a tudo e a todos, não merecendo, ninguém mais merece atenção. Ele mesmo, só ele merece a atenção e cuidados. Concentra o seu olhar sobre si mesmo, cuidando somente de si, dos seus afazeres, dos seus bens materiais e da sua vida. Considera as coisas divinas indignas da sua atenção, e que são coisas de gente ignorante mesmo, de gente simples, ignorante no modo de ver deles, de gente simples. Quais são as consequências desse modo de ver, desse modo de pensar, desse modo de agir? Nega aquilo que, estando-lhe acima, o depreciaria. Então, nada pode estar acima dele. Nega qualquer coisa que possa estar acima desse ser. Nega até mesmo a divindade. Ora, ele consegue fazer tudo, resolver todos os seus problemas, está bem satisfeito. Então não tem por que aceitar um Deus acima dele. Nega a ação providencial de Deus, a ação mais interessante, mais importante, a ação de Deus nas nossas vidas, nos auxiliando, nos protegendo, nos amparando, nos guiando. Ele nega que exista essa ação providencial de Deus. E toma a inteligência que possui por medida da inteligência universal. E se acha o superior a tudo. Mas nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos que nem todas as inteligências, as maiores inteligências da Terra, são capazes de produzir o que Deus criou. Nenhuma inteligência humana, por maior que ela seja, é capaz de gerar vida, de criar o que Deus criou e deixou, as belezas que Ele deixou para nós. Nega o mundo invisível, quer dizer, a vida fora da matéria, e uma força extra-humana, porque ele revolta a ideia de algo acima dele. Não é possível haver nada acima dele mesmo. Então, ele nega qualquer coisa que esteja fora do seu domínio e que possa superá-lo. É um rico de orgulho, rico do espírito de orgulho. Mas os ricos de orgulho, após a morte, terão que entrar no mundo invisível, onde seus olhos serão abertos e reconhecerão seus erros. Digam o que disserem, pensem o que pensarem, ajam como agirem, vão desencarnar e vão entrar no mundo dos espíritos. De que maneira? Aí, O Céu e o Inferno, o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, vem nos revelar na sua segunda parte como esses espíritos chegam do outro lado da vida. Vão nos mostrar que os espíritos, no mundo espiritual, eles se encontram em condições diversas, de acordo com o modo em que viveram na Terra. E Kardec classifica os espíritos, conforme eles apareceram para Kardec, como felizes, medianos, sofredores, e aí nos sofredores, junto dos sofredores, em seguida vem os suicidas e os espíritos endurecidos. Nós trouxemos 2 exemplos aqui, da Rainha de Oude, por exemplo.
ela está do outro lado, perturbadíssima, no mundo espiritual totalmente perturbada, ainda querendo que os seus empregados a sirvam, que seja atendida naquilo que ela estava acostumada aqui na terra, querendo ser obedecida. E quando perguntado a ela sobre o Cristo, o que ela pensava, ela disse: não tenho tempo para me ocupar do carpinteiro, de uma maneira muito irônica, assim, e depreciativa. E perguntam para ela: como foi que você chegou aqui? Ela disse: não sei, alguém me trouxe, alguém me impôs essa condição, mas eu não estou entendendo bem, porque não existe ninguém superior a mim, não sei como me obrigaram a chegar até aqui. Então, nós podemos observar que essa rainha chega do outro lado e ainda mantém-se da mesma forma que vivia aqui na terra, querendo ser obedecida. E quando começam a perguntar mais algumas coisas para ela, ela diz: me deixem, vocês deveriam me respeitar, porque eu sou uma rainha e continuo sendo rainha. Portanto, chegam do outro lado em situações muito difíceis. E nós vamos ver nos depoimentos dos espíritos que Kardec coletou, a maioria deles vai nos dizer que a humildade é uma condição fundamental para se viver bem do outro lado. E vamos encontrar os espíritos felizes, naqueles que são classificados como felizes, o depoimento deles nos dizendo que são felizes porque passaram por condições muito difíceis na terra, mas passaram com tranquilidade, com equilíbrio, com humildade. E nós temos o exemplo da rainha, da Condessa Paula, que é uma mulher da alta sociedade da sua época, que era uma pessoa tão boa, tão generosa, que ela buscava auxiliar aos seus empregados, às pessoas, mas ela não esperava que as pessoas viessem a auxiliá-la, a pedir auxílio. Ela ia em busca dessas criaturas para auxiliá-las. E aquilo que era, o dinheiro que era dela, destinado a ela, para as suas tarefas, para as festas da corte, ela tirava a maior parte, fazia festas com parcimônia e guardava boa parte daquele dinheiro para auxiliar as pessoas pobres, as pessoas carentes. Então, ela está numa condição feliz. Não é também a condição financeira que determina se são felizes ou infelizes. É a condição espiritual, porque também encontramos espíritos felizes que foram muito pobres aqui na Terra e estão felizes porque se submeteram às leis divinas, cumpriram bem essas leis e estão do outro lado em condições boas por terem sido humildes aqui na Terra. E eles nos conclamam à humildade. E a entrada no reino dos céus, que Jesus promete, tem como condição a simplicidade de coração e a humildade de espírito, comprovadas pelas informações que nós recebemos no livro Céu e Inferno. Os espíritos vêm nos informar, ratificar aquilo que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. E o que devemos entender por reino dos céus? É um estado de paz e felicidade espiritual que usufruem aqueles que conquistaram a simplicidade de coração e humildade. Essas virtudes possibilitam a entrada em mundos espirituais superiores, conforme vimos aqui pelos depoimentos. E o que é que essa lição de Jesus vem trazer para nós, para que nós possamos aplicar na nossa vida? Ela está direcionada a nós. Todo o Evangelho de Jesus é para nós, é para o nosso aprendizado. Então, Emmanuel vem nos orientar que Jesus não estava dizendo que, com isso, que fôssemos
ignorantes, ou que não estudássemos, que não progredíssemos. Ele estava, naquele momento, ele ensinava a simplicidade que nos permite encontrar os mais preciosos tesouros da vida. Ele abençoava a humildade que nos conduz à fonte de paz. Todos nós devemos buscar a humildade que dará a todos nós a paz de espírito. E salientava a sobriedade que nos garante o equilíbrio perante a vida. Sobriedade essa no modo de viver, aproveitando o que é simples. Há coisas tão simples na vida que podem nos deixar felizes e fazer tanto bem à nossa alma. Nós podemos comprovar isso quando nós vemos pessoas tão ricas, às vezes, e sofrendo de depressão, de tristeza, de síndrome do pânico, porque não estão satisfeitas com os seus bens materiais. Elas precisam de encontrar algo que satisfaça ao seu coração, à sua alma, ao seu espírito eterno. Então, essa sobriedade no modo de viver. E destacava a paciência que aumenta a possibilidade de aprender e servir. Estas são lições muito importantes para a nossa vida. Se nós aplicarmos, viveremos bem melhor. A conclusão que esse estudo nos traz, que humildade é fundamental. A humildade é necessária para que nós possamos adentrar o reino dos céus. E é um ato de submissão a Deus. O humilde, ele se curva ante a grandiosidade do universo, que é Deus. Ante Deus, o humilde se curva a Deus. Aproxima a criatura de Deus. Esta é a virtude que mais nos aproxima de Deus, nos deixa próximos a Ele. Facilita a aceitação do mundo espiritual e da existência divina. Faculta a entrada no reino dos céus. Então, possibilita a todos nós a entrada no reino dos céus, onde teremos uma vida muito boa, muito melhor do que aqui, onde há justiça, onde há a bondade, onde há a perfeição eternas e constantes. E para a nossa reflexão final, o próprio Evangelho nos deixa essa frase, que mais vale que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, não são os títulos que vão nos deixar melhores, mais felizes, e nem possibilitar os títulos honoríficos da terra, que vão nos possibilitar a entrada no reino dos céus, mas a simplicidade do coração. Então, é muito mais importante para a nossa felicidade sermos pobres de espírito perante o mundo, sermos, inclusive, desclassificados perante o mundo, mas sermos ricos de espírito para Jesus, ricos em qualidades morais. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Podem fazerem perguntas. Tirarem dúvidas, desenvolverem as ideias apresentadas. Enquanto aguardamos as perguntas de vocês,
vamos aproveitar o tempo, refletindo um pouco mais sobre esse tema tão importante para todos nós. Muitos de nós acreditamos em Deus, nas realidades da vida espiritual. Temos até consciência de que somos espíritos imperfeitos, em aprendizado, em progresso. Podemos, então, nos considerar como pobres de espíritos? Boa noite. Olha, Rosi, nós trabalhamos para isso, mas infelizmente ainda não podemos nos considerar como pobres de espírito. Porque o que caracteriza essa pobreza de espírito, além da ausência do orgulho, é uma coragem marcante dessas criaturas que são verdadeiramente pobres em espírito. Tenha a coragem de se proclamar um seguidor das leis de Deus, enfrentar toda e qualquer barreira para viver essa realidade. Por exemplo, nós vimos Chico Xavier. Aos olhos do mundo, parecia uma pessoa tão frágil, não parecia? Humilde, com as suas características físicas, com as suas doenças, né? Mas um verdadeiro humilde diante do Criador. Viveu para cumprir a sua vontade. Veio e cumpriu a sua missão de forma irretocável. Para isso, ele teve que ter muita coragem, muita disciplina, muita força de vontade, muita perseverança. Então, quando a gente estuda nesse capítulo, o que ficou marcado para mim, além de tudo que a Ciomara nos trouxe muito bem na sua palestra, é essa questão de o verdadeiro humilde, primeiro de tudo, tem que ser uma pessoa muito corajosa. Aí eu já não entraria, porque às vezes nos falta a coragem, né, em determinados momentos. Teria que ser uma pessoa isenta de orgulho. E ainda nos percebemos em muitas situações, infelizmente, com um relativo orgulho. Então, nós ainda não, eu, Jamira, pessoalmente, não me considero ainda uma pessoa humilde. Tenho que trabalhar muito ainda para adquirir essa qualidade. Bem, realmente, como disse a Jamira, pobres, totalmente pobres de espírito de orgulho, nós não somos. Destituídos do espírito de orgulho, nós não somos. Mas nós estamos no caminho. O fato de nós estarmos aqui hoje, ouvindo o Evangelho de Jesus, refletindo a respeito, é uma condição que nem todo mundo faz. Nem todo mundo busca fazer isso. Então, já é um caminho. Quando nós buscamos estudar, trabalhar, praticar as leis de Deus, mesmo não cumprindo muito certinho, escorregando aqui, caindo ali, levantando e recomeçando, nós estamos no caminho. Então, vamos ter esperança que nós vamos conseguir, vamos persistir que nós vamos conseguir. Muito bem. Pergunta da Ana Arlete. Não é meio contraditório os pobres de espírito serem os que se submetem às leis de Deus, como os humildes e os simples? Porque, para mim, são pobres de espíritos
pobre de espírito não seria pobre de espírito, por exemplo, ao contrário, o homem poderoso que se acha acima de tudo? Muito bem. Esse é o entendimento correto, que deveria ser correto. Mas quando Jesus proferiu esta frase, ele estava cercado de multidões de pessoas simples e ignorantes que buscavam seguir os ensinamentos, que estavam querendo se esclarecer. Muito embora no meio dessa multidão se encontrassem também pessoas da alta sociedade, como Joana de Cusa, muitas pessoas da sociedade o buscavam escondido. Então, o pobre de espírito para Jesus é o que é renegado pela sociedade porque busca as coisas divinas. Então, esse é considerado pobre de espírito. Esse é um pobre coitado que busca, que está aí, é um louco. Muitas vezes, naqueles tempos, era considerado mesmo louco. Haja vista que quando Nicodemos procurou Jesus, ele foi de noite, ele era um doutor da lei, ele foi escondido, porque senão ele seria criticado severamente na sociedade, por ter buscado aprender alguma coisa com Jesus. Então, é segundo o mundo. Boa noite. Essa dúvida aí da Ana Arlete é uma dúvida de grande impacto para nós. Mas o termo pobre de espírito na época de Jesus, ele era utilizado exatamente nos termos em que a Xiomara aqui explicou. O pobre de espírito, na verdade, é o que nós conhecemos hoje aqui no nosso mundo como um rico de espírito. Por quê? O rico de espírito, ele não é orgulhoso. O rico de espírito, ele é humilde. Naquela época, e em qualidade morais, naquela época, devido a várias situações, desde lá do Velho Testamento, desde Isaías, desde a tradução do hebraico para o aramaico, toda uma situação histórica levava aquela época a nós termos o conceito de pobre de espírito, os humildes de coração, os humildes que se curvava às leis de Deus. Por isso é que Jesus proferiu essa frase desta maneira que ele falou mesmo, bem-aventurados os pobres de espírito, neste sentido que ele explicou para nós. Bem-aventurados pobres de espírito, porque eles buscam as verdades espirituais, e, consequentemente, trabalham em prol do seu progresso, né? E, logicamente, conquistam o reino de Deus, né? Conquistam a entrada no reino de Deus, ou seja, nas regiões espirituais superiores. Bom, pergunta da Ana Paula. O sofrimento vem em nossa vida para nos tornar pobres de espírito? Podemos que o sofrimento é um poderoso auxiliar a todos nós, né? Na conquista da humildade? Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Hoje só temos as Anas perguntando, não é? Muito bem, Ana. É bom a gente saber, compreender que o sofrimento tem uma causa justa, e que parte de nós, né? É uma consequência dos nossos atos, principalmente quando infligimos a lei de Deus, não somos obedientes à lei de Deus. Então, o sofrimento é caminho de corrigenda, de melhoramento, de crescimento para aqueles que se rebelaram contra a lei de Deus. E sermos humildes, partindo do entendimento que se é submisso a esta lei,
essa virtude da humildade, de ser humilde, vai nos auxiliar no enfrentamento desta dor, deste sofrimento. Porque o humilde, ele encara o sofrimento com resignação, com paciência, porque ele confia em Deus como um pai, que este sofrimento não será eterno, ele terá um fim, que este sofrimento é na medida que podemos suportar pela própria permissão de Deus. Então, é paralelo, é correlacionado. A humildade nos auxilia nesse enfrentamento da dor, nos aproxima de Deus, e assim nós passamos por esse sofrimento sem rebeldia, sem revolta. Em resumo, então, o sofrimento nos torna pobres de espírito no conceito divino, nos torna pobres de espírito no conceito divino. Porque muitas vezes é só o sofrimento que nos faz dobrar as leis divinas. Muitas vezes é só o sofrimento que nos leva à reflexão. E esse sofrimento, como nós vimos no capítulo passado, parte deles, e a grande maioria, foi causado por nós mesmos, devido às nossas vigilâncias, e outra parte não. Outra parte é porque nós temos de passar mesmo por eles. Agora, também, entre outros aspectos, podemos analisar que o sofrimento pode nos tornar mais humildes, mas também, se nós nos revoltarmos diante do sofrimento, nós perdemos a bela oportunidade da conquista dessa virtude tão importante para a nossa evolução espiritual. Então, o sofrimento poderá nos ajudar muito na conquista da humildade, não é? Se nós não nos revoltarmos contra ele, não é mesmo? E aproveitarmos aquele sofrimento como aprendizado, como crescimento para o nosso espírito. Muito bem. Pergunta da Osama. Osama ou Osamo, né? Porque Osama pode ser ele ou pode ser ela, né? Porque é um nome bem diferente. Durante muito tempo, fomos ensinados que, mesmo após os mais cruéis dos pecados, caso nos arrependêssemos, permite Deus, ou Jesus, né, que seríamos perdoados. Porém, segundo o Espiritismo, somos responsáveis pelo mal que fazemos e seremos sujeitos às leis de causa e efeito. Então, como nos purificar do mal que fizemos, mesmo estando arrependido? Ou melhor, ela está querendo mesmo saber como é que podemos entender esse perdão de Deus. Muito bem. A Silmara citou uma obra aqui no estudo dela, O Céu e o Inferno. E lá, no Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec esclarece para nós essa questão desse refazimento nosso da infringência às leis de Deus. Porque o que a gente chama de pecado nada mais é do que a gente assumir uma responsabilidade diante das leis de Deus por tê-la infringido. Como que acontece essa reparação? O arrependimento é a primeira fase apenas. Quando nós nos arrependemos de uma falta cometida, nós conseguimos do alto um ânimo para que a gente inicie esse processo de refazimento dessa nossa falta. Aí se abrem as possibilidades para que nós possamos expiar a falta. Essa é a segunda fase. O arrependimento, depois a gente
expia a falta cometida. Como que isso acontece? Deus nos perdoa, nos dando a oportunidade de sentir na pele, digamos assim, aquilo que a gente fez o outro sofrer, que é a expiação. E aí ainda não terminou o nosso processo, do nosso comprometimento com esse nosso erro. Nós temos que reparar numa terceira fase. Porque os nossos erros diante da lei de Deus, seja eu errei com a Silmara, com a Rosi, com a Cíntia, o meu erro é perante essa lei, eu infringi essa lei. Então, eu tenho que refazer todo esse processo nessas 3 fases: arrependimento, expiação e reparação. Aí está o grande perdão, nas oportunidades que Deus nos oferta para a gente refazer esse caminho. A forma que a gente vai fazer isso, nós podemos escolher, porque nós temos o livre-arbítrio. E como é que se dá essa escolha? Se eu resolvo aprender a amar e seguir as leis de Deus, eu posso refazer esse caminho muito mais rápido. Se eu escolho o caminho, apesar das várias oportunidades, da revolta, o processo se torna muito mais difícil. Mas é importante registrar que, sem essas 3 etapas, nós não cumprimos toda a jornada de reparação. Arrependimento, expiação e reparação. Agradecemos, não dá mais tempo. Agradecemos a participação. Chegou o momento do tratamento espiritual. Infelizmente, não temos mais tempo para as complementações.